Em destaque no Panorama CBN, presidente da Câmara dos Deputados caça os mandatos de Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. Presidente Lula afirma que vai vetar o PL da dosimetria. O Supremo Tribunal Federal chega a 8 votos favoráveis para declarar inconstitucionais trechos da lei que instituiu o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derruba o veto do governador Cláudio Castro sobre a proposta de gratificação a policiais civis que matam criminosos em confrontos. O presidente da Comissão Europeia diz a líderes do bloco que o acordo com o Mercosul não será assinado no sábado, como estava previsto. E a definição dos duelos das primeiras fases da Libertadores 2026. Panorama CBN. Oiê, você está em mais uma edição do Panorama. Eu sou a Marcela Marcos e a partir de agora, em menos de 30 minutos, vou te contar as principais notícias do dia. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Motta, cassou os mandatos dos deputados Eduardo Bolsonaro e Alexandre Ramagem. A cassação de Ramagem cumpre a decisão do STF, que condenou o então parlamentar à perda do mandato e a 16 anos de prisão por tentativa de golpe de Estado. Ainda no caso dele, Motta decidiu evitar o mesmo desgaste envolvendo a deputada Carla Zambelli, em que o pedido de cassação foi submetido ao plenário, que, por sinal, manteve o mandato dela. E, diante da determinação do Supremo por derrubada imediata da decisão dos deputados e posse do suplente, a parlamentar acabou então renunciando, né? Você sabe porque a gente te contou também aqui no Panorama todo esse contexto. Já no caso de Eduardo Bolsonaro, a cassação se deu pelo número de faltas, porque ele está nos Estados Unidos. O parlamentar já tinha sido notificado sobre a perda do mandato e teve 5 dias para se manifestar. O filho do ex-presidente Jair Bolsonaro deixou o país em fevereiro deste ano, alegando ser perseguido pelo Poder Judiciário. Ele completou o número máximo de faltas no plenário no fim de dezembro. Já a Ramagem fugiu em setembro para os Estados Unidos. O ex-diretor-geral da Agência Brasileira de Inteligência deixou o país logo após ter sido condenado a 16 anos, 1 mês e 15 dias de prisão por organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado, tudo isso no âmbito daquela condenação do núcleo central da trama golpista. O presidente Lula afirmou nesta quinta-feira que vai vetar o PL da dosimetria, aprovado pelo Senado na noite de quarta. Bianca Santos e eu te contamos sobre essa aprovação. Foi a primeira vez que ele cravou publicamente a decisão. Embora já viesse sinalizando contrariedade à proposta, Lula disse que aguardaria a votação no Senado antes de se manifestar. Diante da declaração, o presidente negou a existência de qualquer acordo entre o governo e o Congresso para apoiar o projeto em troca da aprovação de pautas econômicas. Segundo ele, não houve negociação nesse sentido. Lula reforçou que pessoas que cometeram crimes contra a democracia brasileira devem ser responsabilizadas e criticou a tentativa de redução de penas antes da conclusão dos julgamentos. Ele afirmou que, ao chegar à mesa, o projeto vai ser vetado, à mesa dele no caso. Lula também comentou a operação, que teve como alvos o vice-líder do governo no Senado, Everton Rocha, e integrantes da cúpula do Executivo. O presidente disse que a decisão de investigar a fraude partiu do atual governo e garantiu que todos os envolvidos vão ser investigados sem exceções, inclusive familiares, se houver indícios. E aí ele disse, que ninguém vai ficar livre e que, se tiver filho dele envolvido, também vai ser investigado. Nesta quinta, Lula recebeu jornalistas no Palácio do Planalto para uma entrevista coletiva. Foi durante essa conversa que ele deu essas declarações que eu mencionei. E o presidente também lamentou a situação dos Correios e disse que vai tomar medidas necessárias para não ter uma empresa pública como rainha do prejuízo. Essa foi a expressão que ele usou. A estatal acumula um rombo bilionário e depende do aval do Tesouro para garantir um empréstimo de 12 bilhões de reais para fechar as contas. Lula disse que não tem interesse em empresa deficitária, mas descartou privatizar a empresa e abriu brecha para uma eventual parceria com outras empresas. Não podemos ter uma empresa pública, por mais importante que ela seja, dando prejuízo.
Eu sempre digo que uma empresa pública não precisa ser a rainha do lucro, mas ela não pode ser a rainha do prejuízo. Ela tem que se equilibrar. Então, nós trocamos o presidente do Correio, chamamos a companheira Esther Dweck, que é a ministra responsável pelas empresas estatais, fizemos uma reunião com ela, com o Rui Costa, mudamos o presidente do Correio, colocamos alguém com muita expertise, com muita responsabilidade, para ele apresentar um balanço concreto do que tem que ser feito no Correio. E nós vamos tomar as medidas que tiver que tomar, porque para ter déficit não tem interesse. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, tinha dito essa semana que a proposta de empréstimo aos Correios já está sob análise da equipe econômica e que a pasta deve concluir a avaliação do plano de reestruturação da estatal até sexta-feira. Vou trazer atualizações sobre um assunto do qual eu falei ontem aqui e que a Bianca Santos também te atualizou na edição da manhã. O Supremo Tribunal Federal chegou a 8 votos favoráveis para declarar inconstitucionais trechos daquela lei que institui o marco temporal para a demarcação de terras indígenas. O entendimento reúne os votos dos ministros Gilmar Mendes, relator do caso, que foi acompanhado integralmente por Luiz Fux e Alexandre de Moraes. Já Flávio Dino, Cristiano Zanin, Dias Toffoli, Edson Fachin e Carmen Lúcia acompanharam com ressalvas. Os dois últimos votaram nesta quinta-feira. Carmen Lúcia acompanhou Gilmar Mendes quanto ao reconhecimento da falha do Estado brasileiro em cumprir o comando constitucional. Mas ela divergiu parcialmente ao adotar o prazo de 180 dias para que a União tome as providências necessárias para sanar a omissão. Essa foi, inclusive, uma sugestão do próprio Flávio Dino. E o ministro Alexandre de Moraes autorizou o ex-presidente Jair Bolsonaro a conceder uma entrevista ao portal Metrópolis diretamente da prisão. O pedido foi feito pela defesa do ex-presidente. A entrevista está prevista para ocorrer entre as 11 da manhã e o meio-dia, nesta sexta-feira. E aí vai ser a primeira manifestação pública do ex-presidente desde que ele foi detido. Será também a primeira vez que Bolsonaro vai falar desde que sugeriu o nome do filho, Flávio Bolsonaro, para ser o candidato à presidência da República no ano que vem. Alexandre de Moraes também autorizou visitas permanentes da ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, às terças e quintas, durante 30 minutos, e a realização de sessões de fisioterapia, durante também no horário de banho de sol, em dias úteis, conforme prescrição médica. A Bolsa de Valores de São Paulo fechou em alta de 0,38% aos 157.923 pontos. O dólar comercial ficou praticamente estável, cotado a R$ 5,52. O euro vale R$ 6,47, baixa de 0,17%. Com juros elevados, o Banco Central está prevendo um crescimento da economia brasileira de 1,6% no ano que vem, o menor crescimento desde 2020, ano da pandemia. É o que está no segundo relatório de política monetária do quarto trimestre, divulgado nesta quinta-feira. Apesar de baixo, o índice ainda foi revisto para cima, já que a projeção anterior era de um crescimento de 1,5% em 2026, ano que será marcado, claro, pelas eleições. Segundo o BC, se mantém a expectativa de crescimento moderado, influenciado por uma política monetária em campo restritivo, também baixo nível de ociosidade dos fatores de produção, a perspectiva de desaceleração da economia global e a ausência também do impulso agropecuário que foi observado este ano. Já para a reta final, então, agora de 2025, o Banco Central projeta um crescimento do PIB de 2,3%. O Banco Central ressalta que, após 4 anos de surpresas positivas expressivas, o crescimento do Produto Interno Bruto em 2025 deve ficar próximo às previsões feitas no final de 2024, que apontavam um crescimento de 2,1%. Sobre a inflação, o Banco Central reduziu a projeção do IPCA deste ano para 4,4%, ainda acima da meta de inflação, que é de 3%, fica no limite da margem de tolerância. Pelas projeções do BC, o IPCA cai para 3,5% no final de 2026, chega a 3,1% no final de 2027 e aí só em 2028 atinge a meta então de 3%.
diante de um cenário com juros em queda, mas ainda longe do patamar perseguido pela instituição financeira, o presidente Gabriel Galípolo não quis indicar os próximos passos do Copom, que vem mantendo os juros em 15% ao ano. Eu entendo que exista, às vezes, uma ansiedade para que o Banco Central sinalize com telão e neon o que a gente vai fazer e tudo mais, mas a gente está dependente de dados, tem muito menos incerteza, por exemplo, que tem no Fed, que você não sabe, um cara pode cortar, outro cara pode manter, outro cara pode descer, né? Que a gente está com menos incerteza quando a gente olha para isso. Eu acho que na busca por pistas se quer encontrar ali dentro da projeção este sinal, e o que a gente está dizendo é, não há seta, nem porta fechada. Já o presidente Lula, que faz críticas públicas aos juros, disse que jamais vai pressionar Galípolo para reduzir as taxas, mas afirmou também que está sentindo um cheiro de redução de juros. O Copom volta a se reunir em janeiro e o mercado está dividido sobre um ciclo de redução de juros já a partir do próximo mês ou apenas a partir da reunião de março. Se o cenário de inflação confirmar a redução, a estimativa do mercado é de um corte de até 3 pontos na Selic até o fim do ano que vem. Só que tem dúvidas, sobre quando esse ciclo de queda vai começar. E eu abro o bloco de notícias internacionais contando que a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, informou a líderes do bloco nesta quinta-feira que o acordo com o Mercosul não será assinado no sábado. Essa informação foi divulgada pelas agências de notícias France Press e Reuters. Segundo fontes diplomáticas, von der Leyen confirmou que a conclusão do acordo foi adiada, então, para janeiro. Estava prevista para sábado, agora fica para janeiro. A Comissão Europeia planejava assinar nesta semana o pacto que criaria a maior zona de livre comércio do mundo. Só que o plano mudou depois que a Itália se alinhou à França para exigir um adiamento e buscar maior proteção do setor agrícola. Os debates sobre o assunto se intensificaram com o início da reunião do Conselho Europeu em Bruxelas. O acordo, negociado ao longo de mais de 2 décadas, como a gente tem te contado aqui no Panorama, está no centro das discussões. E a primeira-ministra da Itália, Giorgia Meloni, disse que o país pode apoiar o acordo comercial desde que sejam atendidas as preocupações levantadas pelos agricultores italianos. Antes dessa fala dela, o presidente Lula tinha dito que conversou com a premier e que ela ressaltou a necessidade de tempo para construir apoio político interno entre os produtores rurais italianos. O presidente francês Emmanuel Macron afirmou que a França não vai apoiar a negociação sem novas salvaguardas para os agricultores. Por outro lado, o chanceler alemão Friedrich Merz e o primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sánchez, defenderam que o bloco avance nesse acerto. O governo do México pediu à Organização das Nações Unidas que atue para evitar um derramamento de sangue na Venezuela, em meio às repercussões do anúncio do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, de bloquear navios petroleiros venezuelanos. O apelo foi feito nesta quinta-feira pela presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, após a decisão de Washington de impor sanções a embarcações que entram e saem do país sul-americano. A medida elevou a tensão regional e reacendeu o temor de uma escalada desse conflito. Também nesta quinta, o chanceler da China conversou com o ministro das Relações Exteriores da Venezuela para tratar desse mesmo tema. Pequim classificou a postura dos Estados Unidos como bullying inaceitável, mas não detalhou, quais medidas poderia adotar para evitar o agravamento da crise. O bloqueio foi anunciado por Trump na terça. Em resposta, o governo de Nicolás Maduro passou a utilizar escoltas militares para proteger petroleiros que conseguem deixar o país. Segundo analistas, a iniciativa aumenta o risco de confronto direto. A crise começou em setembro, quando os Estados Unidos começaram a atacar navios que, segundo Washington, estariam envolvidos no tráfico de drogas com destino ao território norte-americano. Mudando de assunto, mas eu ainda falo dos Estados Unidos, porque Trump assinou nesta quinta-feira uma ordem que recomenda o afrouxamento das regras federais sobre a maconha. O texto orienta o procurador-geral a avançar com rapidez no processo de reclassificação da droga. A mudança pode levar a maconha para uma categoria considerada menos perigosa, ao lado de analgésicos comuns.
Atualmente, a classificação federal se equipara à da heroína e do êxtase, consideradas drogas de alto potencial de abuso e sem uso médico aceito. A reclassificação pode mudar, portanto, esse status. As autoridades afirmam que o objetivo é ampliar pesquisas médicas sobre a maconha e derivados para avaliar riscos e possíveis usos terapêuticos. Mas o uso recreativo da maconha permanece ilegal no âmbito federal lá nos Estados Unidos. As regras variam de acordo com a legislação de cada estado. 24 dos 50 no país já legalizaram o uso. Voltando para o noticiário nacional, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reafirmou que apoia a candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência da República em 2026 e ele destacou também a postura de diálogo adotada pelo parlamentar. Na avaliação de Tarcísio, a condução do filho do ex-presidente Jair Bolsonaro demonstra a disposição para manter uma interlocução institucional ampla e aberta com diferentes setores. Segundo o governador, caso eleito, o senador teria uma atuação alinhada com distintas esferas de poder e correntes políticas. Flávio está procurando mostrar aí que é um cara que está aberto ao diálogo. Então, se eleito presidente da República, é um presidente que vai dialogar, por exemplo, com governadores de oposição, que vai dialogar com o Congresso, que vai dialogar com o Judiciário. Tem uma linha na economia como a do Paulo Guedes. Então, ele está dizendo ali, está dando as diretrizes, né, para seguir em frente. E eu acho que isso tem sido bem recebido, tem sido positivo. As declarações foram dadas durante um evento de encerramento de ano no Palácio dos Bandeirantes, em que o governador apresentou um balanço da gestão e destacou avanços em diferentes frentes. Esse tipo de apresentação tem sido adotado ao longo de todo o mandato e é comum em administrações estaduais. A Agência Nacional de Energia Elétrica decidiu designar temporariamente servidores próprios para atuar diretamente em São Paulo, com o objetivo de reforçar a fiscalização sobre a Enel depois das interrupções no fornecimento de energia elétrica. A medida foi aprovada pela diretoria e a portaria que autoriza a atuação dos fiscais foi assinada pelo diretor-geral da ANEEL, Sandoval Feitosa. A ANEEL também estuda a criação de um comitê interno para coordenar as ações contra a concessionária. Até que se tenha uma definição, as fiscalizações iniciadas no dia da interrupção prolongada, em 10 de dezembro, seguem em andamento, sob coordenação da área técnica da agência. A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro derrubou o veto do governador Cláudio Castro sobre a proposta de gratificação a policiais civis que matem criminosos em confrontos. A medida ficou conhecida popularmente como gratificação faroeste, em referência a filmes do gênero, em que existem recompensas por eliminar procurados da justiça. Foram 40 votos favoráveis à derrubada do veto e 24 contrários. A bonificação está prevista em uma emenda feita por deputados num projeto de lei que foi proposto pelo próprio Executivo com o objetivo original de reestruturar carreiras da Polícia Civil. O texto abre margem para que o agente receba de 10% até 150% do salário em caso de neutralização de criminosos, né? Tá assim no texto, é o que descreve o projeto. Um dos coautores é o deputado Marcelo Dino, do União Brasil. Ele defendeu a medida e disse ter planos de estendê-la para outras categorias da segurança pública. Temos que estender essa gratificação faroeste para a Polícia Militar também, que faz um excelente trabalho. Nós conhecemos, na realidade, os nossos policiais. Temos a melhor polícia do mundo, não tenho dúvida. Sempre falo isso. Eles estão em áreas confragadas. A justificativa para Castro vetar a medida foi puramente econômica. O governador, no entanto, disse à época que esperava, à luz da boa técnica legislativa, que os deputados mantivessem o veto. Mas o cenário mudou e a derrubada não terá qualquer resistência do governo. A oposição já constrói conjuntamente uma petição para suspender a gratificação faroeste por meio de uma ação que ainda vai ser protocolada no Tribunal de Justiça do Rio. Viro a página, mas ainda te falo sobre a Justiça do Rio, que tornou réu o homem acusado de perseguir e ameaçar a atriz Isis Valverde. Com a decisão da juíza Beatriz de Oliveira Monteiro Marques, da 29ª Vara Criminal da Comarca da Capital,
Cristiano Rodrigues Kellerman vai responder pelos crimes de perseguição e ameaça. Segundo o despacho, os elementos colhidos na investigação indicam que Cristiano teria colocado em risco a integridade psicológica da artista. Ele foi preso no condomínio da atriz, suspeito de persegui-la e tentar invadir a casa dela na zona sudoeste do Rio. Cristiano já tinha ido ao condomínio onde a artista mora outras 2 vezes. Já tinha sido indiciado e denunciado pelo crime de stalking. Na delegacia, ele confessou que persegue a artista há 20 anos e que já tentou se aproximar dela em diversas oportunidades. Cristiano mora em Campos Borges, cidade de 3.000 habitantes, no Rio Grande do Sul. O homem viajava ao Rio só para tentar encontrar a Isis Valverde, ficava em hotéis e se deslocava sempre de táxi ou carro de aplicativo. Segundo as investigações, ele chegou a contratar um detetive particular para conseguir dados pessoais como endereço e telefone da atriz. Tem definição dos duelos das primeiras fases da Libertadores 2026. Nesta quinta-feira, a Conmebol sorteou os confrontos da etapa prévia da competição com os adversários de Bahia e Botafogo, únicos representantes brasileiros na etapa inicial. Os 2 times vão entrar na segunda eliminatória, da qual não podem se enfrentar. Os duelos da segunda fase da Libertadores estão marcados para as 2 últimas semanas de fevereiro. O Bahia encara o O'Higgins do Chile no primeiro confronto. Se passar, aí vai disputar uma vaga nos grupos contra quem avançar na chave que tem um representante da Bolívia, Deportivo Táchira e Tolima. O Botafogo tem a chave mais difícil e pode decidir a vaga contra o representante argentino da fase prévia ou 2 tradicionais clubes equatorianos. Se avançar, o time carioca pega o Argentinos Júniors ou um representante do Equador. Antes de continuar, eu convido você a mandar mensagem para o Panorama. Meu e-mail é marcela.marcos@cbn.com.br. No Instagram é só procurar por Marcela de Marcos. Você também pode, claro, deixar uma mensagem lá no Spotify, como fez o Brunex KS. Eu espero ter falado certinho, porque é como ele se identifica na plataforma. Na edição anterior aqui da noite, eu perguntei em que contexto vocês nos ouvem, porque eu sabia que tinha muita gente que ouvia, por exemplo, voltando para casa. Aí ele respondeu que é o caso dele, que geralmente nos escuta pedalando, mas com fone de ouvido só de um lado. Agradeço pelo carinho, pela sua audiência, mas vale destacar que é preciso ter atenção plena à rua quando tá pedalando, hein? De todo modo, eu fiquei muito feliz com essa mensagem, muito bom fazer companhia para vocês todos, né? Tornar a volta para casa melhor, mais informativa. E quem também deixou um comentário foi o ouvinte Flávio Pontes Paris. Ouve só que legal que ele escreveu, vou reproduzir aqui para vocês. Todos os dias aproveito para me informar bem, ouvindo o Panorama da manhã enquanto almoço no trabalho e o da noite enquanto preparo o jantar. É uma voz inconfundível, né? Eu, pelo menos, acho isso. Eu quero saber a opinião de vocês, ouvintes. Quem tá cantando aí é a Amy Lee, vocalista do Evanescence, que confirmou que a banda vai lançar um álbum no ano que vem. A artista contou a novidade à rádio americana K-Rock. O trabalho, que virá a público em 2026, vai suceder o The Bitter Truth, de 2021, que representou o retorno do grupo musical depois de quase 10 anos sem materiais inéditos. Na entrevista em que ela falou sobre esse novo disco, a Amy disse que a gravação está em fase avançada, mas que algumas letras ainda precisam ser finalizadas. Neste ano, o Evanescence já lançou 2 faixas inéditas, Afterlife, que está na série Devil May Cry e que você está ouvindo aí ao fundo, e a Fight Like a Girl, que é uma parceria com a cantora e compositora americana K-Fly. Essa aí é a Fight Like a Girl,
E é ao som do Evanescence que a gente encerra essa edição do Panorama CBN. A produção e o roteiro foram feitos por mim, Marcela Marcos, e a edição e a sonorização por Anderson Wendel, o Tico. A próxima edição do Panorama chega às 7 da manhã com a Bianca Santos. Eu volto amanhã. Até lá! Panorama CBN. As principais notícias do dia em menos de meia hora.